Amém, amados? Boa noite. Hoje é nosso último culto de quarta-feira de 2020. Engraçado, irmã Alzira, vem aqui. Olha aqui, irmã Alzira, irmã Eliane, vem aqui. Irmã Nilta, vem aqui rapidinho. Irmã Ilma, vem aqui um pouquinho. Rapidinho. Gente, olha aqui, o último culto de quarta-feira de 2020. Vem cá, Ilma, corre, Nilta, rapidinho. Olha aqui, olha a alegria desse povo. Só porque está chegando 2021, olha aqui. Que coisa linda, maravilhosa. Olha aqui que coral lindo. Vem cá, Nilta, corre, Nilta. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Posso pisar no muralhas, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Cristo é a rocha da salvação, por Ele não há. Posso pisar aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Dar numa tropa e saltar as muralhas. Amém? Então esse nosso último culto, eu quero fazer uma oração. Amém, aleluia, Jesus, por essas mulheres de Deus que está aqui nesse último culto de quarta-feira. Amém, porque quantas quarta-feiras nós passamos aqui? Foram muitas, né, amadas? E hoje é o último culto que elas estão aqui. Amém, é lógico que é uma gravação, mas eu sei que muitas outras quarta-feiras nós teremos aqui, amém? Senhor, obrigada por cada culto que nós tivemos aqui nas quarta-feiras. Hoje, Senhor, nós te damos graça por esse dia, Senhor. Essa é uma gravação, mas pelo último culto do ano. Mas nós temos certeza que muitas pessoas receberam graças, receberam favor do Senhor, receberam o revestimento do Senhor. Nós entregamos, ó Pai, essa quarta-feira, esse pequeno estudo que vamos fazer, dessa última quarta-feira do ano, no altar do Senhor. Sê comigo, Senhor. Fala comigo, usa minha boca para falar com a tua igreja, com o teu povo que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem que improvisar, né, gente? Falar improviso sou eu, viu, gente? Eu gosto de improviso. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aleluia, Jesus. A parábola do filho perdido que nós vamos estudar. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Aqui nós temos muito que aprender com esse ensino dessa parábola. Amém? Nós vamos ficar apenas com uma parte que ilustra a misericórdia e o perdão de Deus em favor daquele que realmente arrepende dos seus caminhos. Ainda é tempo de você se arrepender. Como foi os dias, os meses de 2020 na sua vida? Nós estamos entrando em 2021. Ainda há tempo de você se arrepender. Aleluia, Jesus, e decidir viver uma nova vida ao lado de Jesus, nos princípios da palavra do Senhor. Vamos aprender, aleluia, o que nós vamos aprender agora com essa parábola? Diz o capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança.
Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Que pedido estranho, né? Já pensou você como filho pedir a herança antecipada? Então o pai ali não hesitou. Segundo o texto aqui, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Isso ilustra o livre arbítrio, o direito de cada um escolher o seu próprio caminho. Amém? É você que faz a sua escolha. O seu pai, a sua mãe não tem culpa, aleluia, das suas escolhas, porque cada um vai receber o fruto das suas escolhas. E diz o versículo 12: o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar o quê? Necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que a mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe de seu pai, viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel em seu dedo, calça em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esta palavra, Pai. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Então, amado, aqui, quando ele fala, são 2 filhos. E o filho fez um pedido ao pai: quero a minha parte da herança. Assim, o pai não hesitou, repartiu a sua propriedade entre os 2 filhos. E diz o versículo 13: muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, a razão que levou o filho mais novo a pedir a sua parte na herança, qual foi? Aleluia. Queria viver uma vida desregrada, desregrada, fora dos princípios da retidão. Uma vida sem nenhuma economia, administração financeira. Queriam fazer aquilo que dava na cabeça. E o pai fez o que ele queria. Não foi isso que ele pediu? Como tem sido a sua vida? Tem sido como desse jovem, desregrada? Você tem feito aquilo que dá na sua cabeça? Você tem sido aquela pessoa que não pede conselho? Você tem sido uma pessoa que é levada como palha, fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma? Era assim a vida daquele jovem. O curso de uma vida fora dos princípios da palavra de Deus, aleluia, Jesus, fora da retidão, fora de uma boa administração financeira, é muito alto. Amém? Este filho não respeitou nem o tempo da herança, não esperou nem o seu pai falecer. Ele desejou, tomou algo fora do tempo certo. Então ele tomou
posse da sua herança antes do tempo. E a palavra do Senhor nos ensina que tudo tem o seu tempo. Nós não podemos pular etapa, porque quando você pula etapa, existe a consequência, amém, de você não saber esperar, de você não saber esperar o seu tempo, amém. Tudo na vida, eu tenho 60 anos, glória a Deus, e falo da minha idade com muito orgulho. Já fiz muita besteira na minha vida, mas a gente vai ficando com os cabelos brancos e a gente vai aprendendo, né, irmã Alzira? E diz o versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar o quê? Necessidade, porque não soube guardar, não soube economizar, viveu a vaidade, né? Aleluia. Então, com mal administração financeira, chegando à crise, ele perdeu o controle da sua vida e começou a passar necessidade. Talvez em 2020, você talvez, aleluia, tenha tomado essa necessidade. Deus tem te dado um bom emprego, Deus tem te dado um bom salário, e você não tem sabido administrar aquilo que tem chegado em suas mãos, porque você tem sido levado pelos seus olhos, levado pela vaidade do mundo. Mas 2021 está chegando, e você tem a oportunidade de agir diferente. Amém? Aleluia. Então chegou no versículo 15 e diz: por isso, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Imagina um filho que tinha tudo e de repente foi cuidar de quem? Dos porcos, como empregado. Gente, olha a que nível esse jovem chegou. Aleluia. Então, tendo deixado a sua casa em busca de liberdade, encontrou privação e muita humilhação. Os porcos eram animais impuros para os judeus. Isso mostra o quanto ele foi enganado pela falsa aparência de liberdade, quando ele foi humilhado. Aleluia. E é assim a nossa vida com Deus. Deus nos oferece uma vida de abundância, de prosperidade, de retidão, quando Ele nos dá a sua palavra, nos dá o seu conselho. Mas muitos têm rejeitado esses conselhos. Estão aí no mundo sendo humilhados, sendo envergonhados, porque não dá ouvidos à palavra de Deus. Aleluia. E diz no versículo 17 do capítulo 15: caindo em si, esse jovem pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comido da sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Caindo em si, porque a ilusão é passageira, havia terminado. Ele percebeu o quanto o mundo, com seus falsos prazeres, é enganoso. O quanto o mundo, com suas vaidades, é enganoso. Mas Deus, Ele está sempre abrindo os nossos olhos. Nós precisamos ouvir os conselhos do Senhor. A vida verdadeira real, encontramos somente o relacionamento correto, aleluia, com Deus. Quando você anda com Deus, Ele abre os seus olhos. Ele tira essa falsa, amém, aleluia, essa vaidade, essa ilusão, com a palavra que te liberta. E Ele diz aqui no versículo 18, aleluia, glória a Deus. Ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Aleluia. E ele diz: não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Aleluia. Então, quando ele diz pequei, ele reconheceu que errou e que precisava de perdão. E não jogou a culpa em ninguém. Aqui nós aprendemos que é isso que Deus requer de nós.
quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos cair em si, reconhecer que nós erramos. Ele perdeu tudo. Mas aí quando ele estava ali cuidando de porcos, ele caiu em si, ele reconheceu. E ele disse assim: vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o Senhor. No versículo 19: não mereço mais ser chamado seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. E aí ele diz no versículo 20: então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser chamado mais de filho. Então, irmãos, ele se arrependeu e decidiu voltar para casa. A compaixão do pai ilustra a aceitação imediata de um pecador quando ele volta para Deus. Quantos estão afastados dos caminhos do Senhor? Amém? Decepcionado com o homem, decepcionado com a igreja, decepcionado com os irmãos, decepcionado com Deus. Jesus hoje está te dizendo: o mundo não tem nada para te oferecer. Volte-se para Deus. Esse filho, ele se arrependeu. Ele caiu em si. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então em Hebreus capítulo 8, 12 diz: porque eu lhe perdoarei as maldades e não me lembrarei dos meus pecados. Quando nós nos arrependemos, a palavra do Senhor diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento. Ele diz no versículo 21, filho, disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então nós aprendemos aqui que o verdadeiro arrependimento faz a pessoa enxergar com seus olhos espirituais o estado em que ele realmente se encontra. Porque o verdadeiro arrependimento faz você enxergar, aleluia, Jesus, em que estado você se encontra. E você decide mudar de vida. Foi o que aconteceu com esse jovem. Amém? Ele contava com a misericórdia. Quando ele se arrependeu, ele contava com a misericórdia e com o perdão do Pai. Aleluia. Versículo 22, ele diz: mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel em seu dedo e calce os seus pés. Traga o novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa para comemorar. Então o que a gente aprende aqui? Quando ele chegou, pequei, quando no versículo 19 ele diz: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Significa o quê? Quando você cai em si, Deus já vai a seu encontro. Quando ele estava ali, que ele estava sendo tratado, estava ali cuidando daqueles porcos, comendo comida do mundo, ele caiu em si, viu o estado de miséria que ele se encontrava. Deus já tinha tocado no coração do pai dele. E você de repente está aí, aleluia, afastado dos caminhos do Senhor, está comendo comida dos porcos, andando como um mendigo espiritual. Jesus está te dando a oportunidade para você voltar. Ele está de braços abertos, porque Deus é um Deus misericordioso. E Ele só quer que você caia em si, que você se arrependa desse caminho que você está caminhando. Como esse filho que estava perdido, mas se encontrou quando ele se arrependeu. Então, o reconhecimento do erro, a confissão de pecado,
A atitude de voltar para o caminho de retidão fez com que o filho retornasse ao seio da família e fosse novamente reintegrado como membro daquela família. E o pai preparou a melhor roupa, um anel, prova de sua filiação. Calçado indicava que ele não estava sendo recebido como servo, apesar dessa ser o seu pedido, apesar dele ter dito: pai, me trate como empregado. Apesar disso, o pai o aceitou não como um funcionário, como um empregado, mas como um filho. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, e você, aleluia, se arrepende desse caminho que você está andando, Jesus está de braços abertos para te receber novamente como filho. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é Pai. Então, quando o pai disse: traga o novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Uma transformação como essa era digna de celebração. Esse homem é o motivo pelo qual Jesus escolheu reunir com os perdidos. Só teremos uma vida de segurança se vivermos segundo os princípios da palavra de Deus. Quem confia demais em sua própria sabedoria entra no caminho da destruição. Você tem confiado no seu coração, em você mesmo? Você está no caminho da perdição. Mas Jesus hoje está te dando a oportunidade de você mudar de vida. 2021 está chegando. Se você em 2020 não conseguiu andar conforme os princípios da palavra de Deus, se dê uma chance. Porque Jesus está de mãos estendidas para você, para mudar a sua vida. Esse jovem andou segundo o seu coração e foi perdição. Mas Jesus hoje está te dando a oportunidade de você mudar a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabemos, Senhor, que muitos de nós, muitos dos seus servos que estavam, Senhor Jesus, participando da mesa do banquete na casa do Senhor, hoje estão lá fora, mendigando, estão perdidos. Mas, Senhor, toca no coração dessas pessoas, para que eles venham cair em si, se arrepender e voltar para o Senhor, para viver uma vida de dignidade em 2021. Deus, essa obra nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Existem muitas mães, existem muitas mulheres que estão orando pelos seus filhos, que estão orando pelos seus maridos, pelas suas esposas, pelos seus familiares, por vidas que estão totalmente no mundo, perdidas, totalmente na vaidade. Mas, Senhor, assim como esse jovem, aleluia, se arrependeu, traga arrependimento na vida dessas pessoas que ainda estão com o coração duro, Pai. Traga de volta para o Senhor, para que 2021 muitas famílias possam se alegrar como esse pai se alegrou. Eu entrego, papai, em nome de Jesus, todas essas homens e mulheres que têm orado pelos seus familiares aqui no altar do Senhor, e profetizo que 2021 será um ano de restauração na vida das famílias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E quinta-feira nós temos o culto da virada, começa 9 horas, contamos com todos vocês, amém? Vai ser um culto maravilhoso. Pastor Erma vai estar trazendo a palavra para nós, Pastor Aldenor trazendo a Santa Ceia, vai ter vários testemunhos, vai ser um culto maravilhoso. A igreja está sendo preparada para receber você. Que Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.